Vamos dar início à nossa segunda videoaula, da disciplina de Etiqueta Profissional. Nesse momento, vamos falar sobre as leis da mesa e reuniões sociais. Existem algumas regras a serem utilizadas durante as refeições. Como em qualquer outro lugar, temos que ter bom senso, nos tornando também sensíveis e tornando o ambiente mais agradável. Bom senso é a palavra que vai nos acompanhar em toda essa videoaula e na próxima também. É importante perceber o bom senso para poder saber se comportar nas mais diversas situações. Eu trouxe algumas regras para serem utilizadas à mesa. A primeira delas é postura à mesa. Sentar-se de coluna ereta. Você pode perceber na primeira imagem a posição correta de sentar-se. Isso é muito importante, além da questão da etiqueta, de você estar sentado adequadamente, é importante também para a questão da coluna, você manter-se sempre ereta, porque para você não ter problemas de saúde posteriormente. Um outro ponto que eu destaco também é o modo como você tem que colocar as mãos, a posição das suas mãos na mesa. Mantenha as mãos sobre a mesa, apoiando somente os pulsos, da forma como você pode perceber na imagem, mas é importante destacar que você não precisa ser uma regra que você tem que seguir de forma que você fique presa àquilo. É uma forma que você tem que tentar ficar o máximo possível confortável naquela posição. Você pode também colocar o antebraço, como eu estou aqui colocando. É uma posição mais correta, de você colocar o braço, ou você coloca o antebraço, ou você coloca o pulso. O modo, porque em alguns momentos você não sabe como colocar as mãos, como se portar. Então essa dica é mais para essas ocasiões, a forma como você tem que se portar à mesa. Aí a gente traz três posturas que deve ter. Coloque o guardanapo de tecido sobre o colo. Em algumas ocasiões, ainda usa-se guardanapo de tecido. Então, tem que ter cuidado para não usar o guardanapo como babador, como algumas pessoas colocam aqui. Ele fica sobre o colo. E ele deve sim ser utilizado. Use o guardanapo sempre que necessário e sempre depois de tomar qualquer líquido. Então, aquele guardanapo ele não está de enfeite ali, ele tem que ser utilizado. Você usa sempre que for preciso. E esse detalhe de usar sempre após tomar o líquido também é importante. Uma dica especificamente para as mulheres é que deve-se tirar, e é de bom tom você tirar o batom antes de tomar algum líquido. Então você deve utilizar o guardanapo antes de beber alguma coisa, para não ficar aquela marca de batom na taça. As taças devem ser seguradas pela base. Nada de segurar a taça pelo meio, assim, você segurar de qualquer maneira. Você segura pela base da taça. Essa é a maneira correta de se segurar. Eu trago algumas atitudes que devem ser evitadas. Primeira delas, colocar os cotovelos sobre a mesa. Esse ponto, a gente faz referência àquela postura anterior que foi dita, que você não é muito deselegante você estar à mesa e você ficar nessa posição, colocar os cotovelos sobre a mesa. Não deve ser feito isso. Ou você faz colocando os pulsos, como tinha na imagem anterior, ou você coloca o antebraço. É o modo mais correto. Tudo bem, a gente tem que ficar à vontade à mesa, mas a gente tem que lembrar sempre que existem outras pessoas à mesa, a gente precisa respeitar aquele ambiente, respeitar as pessoas. Por isso que é muito importante você evitar colocar os cotovelos sobre a mesa. Usar palito de dentes em qualquer jantar. Algumas pessoas colocam o palito à mão para evitar que as pessoas vejam que está usando palito. Isso também não é correto. Então, evite usar o palito de qualquer forma. O palito ele foi feito para se pegar alguns objetos, como azeitona, por exemplo. Então, evite usar o palito no dente. O que você pode fazer é sempre andar com fio dental e, quando for necessário, ir até o banheiro e fazer a sua higiene. Mas não usar a mesa, porque é desconfortável, tanto é deselegante para você e desconfortável para as pessoas que estão ao seu redor. Mastigar de boca aberta, isso é básico.
você tem que evitar mastigar de boca aberta, até porque você demonstra que você tem educação e que você está respeitando aquele local. Aí a gente volta de novo àquele ponto, o bom senso. É importante sempre ter bom senso. Jamais cheire a comida ou pratos a serem servidos. Esse é um ponto também que deve ser respeitado. A gente tem que evitar ficar cheirando os objetos, as comidas que está sendo servida. Evite, porque não é legal, não é elegante e não é agradável para quem está ali com você. Eu trouxe 2 tipos de mesa que eu achei interessante destacar, que são 2 tipos opostos. A primeira é a mesa americana, que é um tipo de serviço destituído de formalidade e muito utilizado atualmente, por diversas razões. Uma delas é que, como o serviço é informal, os convidados sentem-se mais à vontade, decidindo por si quando iniciar a refeição e escolhendo o que desejam. Então, o que é essa mesa americana? Os convidados eles se servem em um buffet. É uma opção de serviço. Ela é considerada informal, porém eficiente e uma das mais usadas em casamentos. A gente tem visto muito esse tipo de mesa sendo utilizado em casamentos, em formaturas. Ele é muito comum no Brasil. Porque, como foi dito, né, a pessoa fica mais à vontade de colocar, de se servir, de saber exatamente o que vai querer comer. E isso é que faz o diferencial. Você fica mais à vontade. Mas aí, nesse ponto também é importante ter bom senso, porque para você, de repente, não exagerar a quantidade que você vai colocar de comida, porque tem muitas opções e você vai lá e enche o prato e acaba não comendo tudo. Então, tenha bom senso até para saber a quantidade de alimento que você vai colocar no prato. O outro tipo é um tipo mais formal, que é justamente o oposto da mesa americana, é a mesa francesa. O serviço à francesa é um tipo de recepção formal, sendo o mais refinado de todos os serviços. Geralmente é muito utilizado para ocasiões que pedem tal formalismo, como encontros profissionais para presidentes, diretores e pessoas estrangeiras. A francesa é o mais formal e requintado de todos os serviços. É bem raro no Brasil, especialmente em casamentos. No serviço à francesa, os convidados ficam sentados e o garçom traz a travessa à esquerda do convidado para que eles se sirvam. Então, esse é o tipo de serviço oposto do americano. É mais formal, é mais requintado. Vocês podem ver pelas imagens que eu destaquei a quantidade de talheres, de pratos, de taças. Então, é um serviço muito pouco usado no Brasil, ele não é muito utilizado. Até pela questão do formalismo. São ocasiões específicas que esse tipo de serviço é utilizado. Eu trouxe agora para vocês perceberem a questão do uso dos talheres, que são 2 questões importantes que eu destaquei. A primeira delas, deve-se segurar a faca com a mão direita e os alimentos são levados à boca com o garfo na mão esquerda. Vocês podem perceber na imagem o modo correto. Aqui no Brasil é mais comum esse tipo de uso dos garfos. O garfo na mão esquerda e a faca na mão direita. 2 detalhes durante a refeição que deve-se ter é a questão da disposição dos talheres. Quando você vai dar um pequeno intervalo na comida, você não concluiu ainda, você está conversando com alguém, você não concluiu e deu um intervalo com relação aquele alimento, a forma de utilizar os talheres e aí a forma de comunicação que você tem com o garçom que está servindo a mesa é colocar na forma como está na imagem. Você coloca o garfo nessa posição e o detalhe da faca é que você tem que sempre colocar a faca virada para o seu lado. E aí é questão de proteção também, da forma como a faca pode cair, tem que ter um cuidado muito especial. Isso você está dando você está comunicando ao garçom que você não concluiu ainda a sua refeição. E ele não pode tirar o seu prato da mesa. Agora, se você conclui a refeição, devemos colocar os talheres em paralelo, dentro do prato, ao meio.
Isso significa que uma refeição já acabou e que o garçom pode retirar o prato e os talheres. Temos duas opções, vocês podem ver na imagem. A primeira opção, e nas duas opções, os talheres, eles vão no meio, eles estão paralelos e no meio do prato. Nada de colocar cruzada. Algumas pessoas acham que a forma de comunicar é colocar os talheres cruzados, mas não, a forma correta. E aí tem essas duas opções, como vocês podem ver na imagem, nas imagens, né? São a opção 1, na qual o talher ele está na horizontal e a posição 2 ele está na vertical, ao contrário. Eu sei que é importante vocês terem essa atenção, porque você colocando o talher dessa forma, o garçom ele vai ser comunicado que ele já pode retirar o prato naquele momento. Eu trago mais alguns detalhes sobre a questão de bebidas, e aí a gente leva também para a questão profissional, para o ambiente de trabalho. É importante que tenha uma atenção especial a esse detalhe, porque algumas pessoas exageram e quando envolve trabalho e bebida, isso acaba complicando um pouco. Beba pouco e tome 2 goles de água antes de cada copo de álcool. Esses 2 goles de água, eles servem para hidratar, para fazer com que a bebida ela tenha um efeito amenizado no corpo da pessoa, e é importante mesmo assim você beber pouco, principalmente em reuniões de trabalho, em ambientes em que você está com os colegas. Em coquetéis e reuniões, evite a bebida. Em último caso, seja bem moderado e controlado. Às vezes não dá para evitar, você está ali com os colegas e você acha que convém, mas tem que ter cuidado para não exagerar na bebida e não pagar algum mico, não fazer um vexame. Lembre-se, poucas coisas podem ser tão destrutivas para a imagem do profissional quanto o hábito de misturar bebida e trabalho. Isso é um ponto importante que vocês têm sempre que lembrar. Eu trago agora algumas dicas de reuniões sociais que vocês precisam prestar atenção à forma como se comportar nesses ambientes. Participar de uma reunião social exige saber algumas orientações básicas de etiqueta. Há uma postura adequada, qual traje para vestir, o que levar, para quase todos os eventos sociais. Esse ponto é importante porque você tem sempre que ter uma atenção a isso. Você tem que se comportar conforme o ambiente que você está. Se você está num ambiente mais requintado, claro que você vai ter que se comportar de uma forma diferente da que você se comportaria se estivesse num churrasco, mas com os colegas. Então, saiba se comportar desde da forma que você vai se vestir, da forma como você vai estar naquele ambiente. Aí, no caso, alguns cuidados devem ser tomados. O primeiro deles é a pontualidade. Aquilo que a gente já falou na primeira aula. A gente deu destaque na primeira aula que a pontualidade é muito importante. E você demonstra respeito para aquela pessoa que está com você, que você marcou. Se foi uma reunião que você marcou, você tem que chegar antes da pessoa. Às vezes acontece algum imprevisto e é possível, mas tenha o cuidado de ligar para a pessoa, informar que vai chegar um pouco atrasado, explicar rapidamente o que aconteceu, mas não precisa entrar em tanto detalhe. Só diga que não vai poder chegar no horário e que vai chegar em 15 minutos, 20 minutos atrasado. Mas informe, você mostra o respeito que você tem para aquela pessoa, você mostra a consideração. O uso do celular também é outro ponto que deve ser considerado, que é a questão de você estar ali e conversar com a pessoa, não ficar o celular, não deixar. É muito importante você deixar o celular no silencioso, porque assim você, se ligar, se for necessário atender, você pede com licença e atende, mas não ficar você está conversando com alguém e aquele celular está tocando o tempo todo. Então tomem cuidado com essas questões e que é muito importante. Comportamento conforme a ocasião. Como eu disse anteriormente, você tem que se comportar conforme a ocasião em que você está. Se você está em um churrasco, haja de forma mais natural, de forma que é mais intimista, é um evento mais próximo, são pessoas teoricamente mais próximas.
Se você já está em um casamento, você tem que saber se portar diante daquele momento. E algumas regras, elas são importantes, que precisam ser consideradas. Não beba demais ou de estômago vazio, para não dar vexame. Aí é aquele ponto que a gente tinha dito anteriormente sobre a bebida. Ao recusar um convite, fale a verdade ou dê uma desculpa atenciosa, mas nunca em cima da hora. Dê tempo aos anfitriões se organizarem. Isso é importante, porque como você é um convidado, as pessoas que estão fazendo o convite, elas se planejam todo em cima do número de pessoas que eles estão convidando. Então, dê essa atenção. Se você não vai poder ir, informe que não poderá ir, mas informe com antecedência para as pessoas poderem se replanejar, convidar outras pessoas, se for o caso. E antes de levar algum acompanhante, pergunte ao dono da festa com antecedência se pode. É importante isso porque, de repente, é um evento em que está com um número de convidados contados e não pode ter uma pessoa a mais. Então, é importante você perguntar se você pode levar alguém. Se não puder, você tem que compreender, porque aquele evento, normalmente os eventos, eles são planejados em cima de um número específico de pessoas. Então, se você não pode levar, mas pelo menos você perguntou e não chegar com alguém em cima da hora. Bem, pessoal, estamos finalizando a nossa segunda videoaula. Nessa segunda videoaula a gente tratou sobre as leis da mesa e reuniões sociais. Demos algumas dicas de comportamento em reuniões sociais. Quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato pela plataforma. Respondam as questões que a gente disponibilizou. E é importante a participação de vocês nos fóruns. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.